rythmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver mélancolique. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre os movimentos de vanguarda, como surgiram, mas como não vai dar pra falar todos nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir esse vídeo em uma série de vídeos, onde cada vídeo eu vou falar sobre um movimento de vanguarda. Ah, só uma ressalva, gente. No vídeo anterior, eu falei sobre o José Saramago, eu mencionei ele, né? E então, algumas pessoas conversaram comigo e me perguntaram, e disseram, no caso, né, que achavam interessante que eu trouxesse um vídeo aqui no canal falando sobre o José Saramago. Então, mais pra frente, eu vou fazer sim um vídeo falando sobre José Saramago, vou trazer algumas das obras dele, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos movimentos mais importantes de vanguarda, que foi o cubismo. Então, gente, primeiramente, antes de explicar e de me adentrar sobre o que de fato foi o cubismo, eu queria trazer para vocês, explicar um pouco, contextualizar como que surgem as vanguardas. Os movimentos de vanguarda, eles vão surgir no início do século XX e eles vão gerar uma ruptura com a arte que vinha sendo feita até então, que era a arte renascentista. Vão estar acontecendo várias inovações tecnológicas, como, por exemplo, o avião, o telégrafo sem fio. E uma que eu quero que vocês gravem isso, porque no decorrer do vídeo isso vai ser muito importante pra gente, que é a máquina fotográfica, que vai entrar em evidência, sabe? Ela já tá ali, já surgiu, mas ela vai estar bem em evidência durante esse período, como inovação tecnológica. Outra coisa muito importante de saber é que estava acontecendo também a corrida imperialista, ou seja, muitos países europeus estavam principalmente disputando por territórios da África e da Ásia, que também é muito importante ressaltar, porque a arte e a sociedade, eles andam juntos. Então, vai ter sim uma influência na arte sobre isso. E antes de começar a falar propriamente sobre o que foi o cubismo, como movimento de vanguarda, é muito importante falar de onde vem a palavra vanguarda. A palavra vanguarda, ela vem do francês avant-garde, que era muito utilizado para designar lideranças políticas, né, os partidos de vanguarda, e movimentos culturais e artísticos experimentais, artistas que eles queriam fazer algo diferente dos padrões que já foram pré-estabelecidos. E embora cada movimento de vanguarda, o surrealismo, o dadaísmo, eles vão contar com características próprias, vão sim haver algumas características em comum entre cada um desses movimentos, porque todos eles vão tentar a quebra com o academicismo, uma ruptura com a linguagem muito erudita, o retratar da realidade como ela é, igualzinho, sabe? Então, tudo isso vai influenciar. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o que foi o cubismo e como surgiu esse movimento incrível e como ele reverbera até hoje na nossa vida. Então, gente, vai ser considerado o início do cubismo, ali em 1907 a 1909, vai ser considerada a fase inicial, que vai ser chamada de período pré-analítico ou cezaniano, porque o maior repercussor foi o Paul Cézanne, um pós-impressionista, que embora não se considerasse cubista, os historiadores da arte o enquadram assim, porque nas suas obras ele já retratava formas geométricas. E é muito importante destacar que ele foi fortemente influenciado pela arte africana, principalmente no que diz respeito ao uso de formas simplificadas. Então, é importante saber o Paul Cézanne e eu vou deixar aqui algumas fotos das obras de Paul Cézanne. Após o Paul Cézanne é que chega 1909, 1912, o período que a gente vai conhecer como o cubismo analítico, o cubismo puro, porque é um cubismo de difícil interpretação. O uso de cores vão ser principalmente cores monocromáticas, vai ser a fragmentação da realidade. E por que eu digo isso? Porque a questão cubista envolve uma questão muito também de sensibilidade. É você entender que quando Pablo Picasso ele começou com a arte dele, que a gente conhece como a arte cubista, ele não começou isso do nada. Assim, ele parou e ele observou. A máquina fotográfica, e aqui entra aquela parte que eu falei no começo do vídeo, estava em evidência. E agora, eu tenho essa xícara, mas quem vai me pagar para pintar essa xícara se pode facilmente, com a máquina fotográfica, pegar, fotografá-la e ter a xícara perfeita, a xícara igual. Então, na necessidade do surgimento do trabalhador 2.0, Picasso diz o seguinte: eu não vou mais retratar essa xícara como ela é,
Porque uma máquina fotográfica vai fazer com certeza isso muito melhor do que eu. Eu vou fazer a xícara, mas eu vou fazer a xícara como eu vejo a xícara. Eu vou fragmentar a realidade da forma que eu a vejo. Por diferentes pontos, por diferentes curvas, por diferentes aspectos. E assim surge a arte cubista, na necessidade do trabalhador 2.0. E não apenas aquele clichê que a gente vê nos livros, que o cubismo surge do processo de experimentação, na pintura de Pablo Picasso com Georges Braque. Claro que surge. Georges Braque também foi um grande expoente da arte cubista, mas o cubismo ele também envolve toda essa questão, essa sensibilidade de entender a necessidade de se tornar um trabalhador 2.0, que já surge lá na época do Picasso. E como vai ser essa fragmentação da realidade? Pablo Picasso ele vai fragmentar a realidade, certo? Ele, nesse período analítico, tanto ele quanto Georges Braque, que eu vou deixar aqui algumas imagens para que vocês possam ver, eles vão trazer o uso de tons monocromáticos, ou seja, um bege, um marrom, não sempre, mas principalmente. E o que isso significa? Ele quer expressar a emoção, principalmente Guernica, né, que foi um quadro muito impactante até hoje, né, porque retrata a Guerra Civil Espanhola, quando na cidade de Guernica, na Espanha, foi bombardeada por um ataque aéreo nazista. Então, Guernica retrata justamente isso. Embora Picasso não estivesse na Espanha nessa época, ele estivesse em Paris, ele só teve a real dimensão do que foi o bombardeio em Guernica pelos jornais. Pablo Picasso ele teve uma sensibilidade muito grande ao desenhar Guernica. Como vocês vão poder ver, porque eu vou deixar aqui em algum canto a pintura do Pablo Picasso de Guernica, ele usa tons mais cinzas justamente para retratar a dor, sabe? Os destroços, tudo isso. E é muito interessante porque como que isso reverbera hoje? Na atualidade, Guernica ela reverbera por meio da crítica social. Vários artistas pegam a obra Guernica de Pablo Picasso e fazem a sua própria releitura. Eu vou deixar aqui algumas delas. Uma faz crítica à questão dos refugiados, outra ao trânsito na atualidade. E além de Guernica, outra obra muito relevante do Pablo Picasso para a gente debater é Les Demoiselles d'Avignon, as Senhoritas de Avião, onde Pablo Picasso ele se inspira nas máscaras africanas para retratar aquelas prostitutas. Uma coisa muito interessante de mostrar, mostrando, né, mais uma vez a influência da arte africana no movimento cubista. E aí, após esse momento de cubismo puro ou cubismo analítico, é que a gente vai entrar na terceira fase do cubismo, que compreende o período ali entre 1913 e 1914, que é o que a gente vai chamar de cubismo sintético. O cubismo sintético, ele vai ser justamente o oposto. Ele vai consistir numa técnica de colagem. Vão ser obras que vão apresentar cores mais vibrantes, a tonalidade dessas cores. E então, basicamente isso, vou deixar aqui as fotos. No cubismo sintético também não vai ter essa preocupação tão grande com a retratação de problemas sociais como foi no cubismo analítico. Então vão ser obras mais livres, mais espontâneas. Uma outra coisa que eu acho muito interessante falar sobre o cubismo é o cubismo na escrita. Na escrita a gente vai ter a arte cubista também com a supressão de ordem cronológica, com a valorização do humor e com forte influências de paisagens exóticas. O principal artista foi o Guillaume Apollinaire, assim mais ou menos que se constituiu a arte cubista na escrita. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que vocês comentem, compartilhem, isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent.